texto é Tiago capítulo 1, versos 1 a 18, e o título, como está aqui impresso, Quando não sabemos tornar o mal em bem. O texto é assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver passe a viver de forma humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. A história que eu queria contar tem a ver com o desenho das crianças. É o seguinte: certo homem, cristão, baixa renda, pouco dinheiro, típico brasileiro, trabalhador, difícil de ter as coisas na vida, resolveu investir todas as suas economias numa casa de madeira, no único terreno que tinha, um pouco afastado da cidade. Ele dedicou todo o tempo e capricho para que sua casa ficasse bela, a despeito da simplicidade. E ficou, para ele, motivo de grande orgulho, porque essa casa estava linda. Algum tempo depois de ter edificado a sua casa, veio uma forte tempestade com ventos que a derrubaram. A frustração do pobre homem gerou rebeldia, e como consequência, ele deixou de ir à igreja num domingo, depois no outro domingo, depois no outro domingo. Aí, o pastor da igreja, que já era um senhor da idade, a igreja onde ele frequentava, foi visitá-lo. E aí, quando fez a visita, ouviu logo de começo, a justificativa daquele homem. Ele disse assim: como é que eu posso voltar para uma igreja e adorar um Deus que permite que uma tempestade destrua a única coisa que eu tinha? A minha casa. Aí o ministro pensou: o que eu vou dizer para ele? Como é que eu vou tentar ensiná-lo das coisas de Deus? E aí a resposta daquele pastor foi assim: Deus ama você mais do que ama a sua casa. Ele sabe que a casa só permanece edificada sem a tempestade destruidora. Mas ele também sabe que para edificar os melhores homens é imprescindível que venham tempestades destruidoras. O objetivo de Deus é edificar homens, não casas. A resposta daquele pastor ilustra aquilo que esse texto nos ensina. Deus não tem interesse de manter casa em pé. E o que aconteceu em Nova York, o Demétrio foi testemunha disso, é um exemplo de como aquilo que os homens constroem não fica em pé sempre, Vou puxar aqui para não termos problema. Pronto, agora a atenção de vocês comigo, tá? Que é a parte difícil. Vamos lá. Eu contei essa história para dizer o seguinte: frequentemente nós somos balançados quando as coisas mais preciosas para a gente são tomadas. E a história apenas ilustra que nós gostaríamos que Deus fizesse a gente crescer no relacionamento com Ele junto com a casa. É assim que a gente espera. Nós não queremos que os nossos sonhos sejam destruídos para que a gente cresça. A gente gostaria de crescer. A gente vem na igreja, agradece a Deus, louva a Deus, fala: Deus, muito obrigado pelas coisas que o Senhor me dá. E obrigado por aquela casa que eu tanto amo. Ou obrigado pelas coisas que eu tenho, que eu tanto aprecio. Mas é mais difícil nós virmos domingo após domingo agradecer a Deus porque a casa foi tomada.
E a casa é apenas um símbolo das coisas que a gente ama, ou das coisas onde às vezes o nosso coração fica preso a ela. Mas como disse aquele sábio pastor, Deus ama mais homens do que casas, e Ele quer edificar homens. O trabalho dele é esse, é construir homens e não casas. Essa história faz relação com o texto da Bíblia que a gente leu, porque o texto da Bíblia é escrito para gente que estão, pessoas que estão passando por tribulações. Tiago escreve para pessoas, principalmente para judeus que estão dispersos, que saíram da sua terra de origem e estão sofrendo por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então ele vai trazer algumas explicações sobre o porquê que eles estão sofrendo. E essa pergunta, ela é sempre feita por nós e ela precisa ser motivo de reflexão, porque a Bíblia fala muito dela. Então a minha pergunta é, se a Bíblia fala muito dela, por que a gente não gasta tempo pensando sobre ela? Presta atenção, normalmente nós gostamos de evitar assunto complicado. Né? Quando a gente fala de algum tipo de desastre, normalmente a gente responde com o famoso, vira essa boca para lá, né? Não quero pensar nessas coisas. Como se nós tivéssemos só que pensar em coisa alegre o tempo todo. Mas a Bíblia fala muito de sofrimento porque ela quer nos ensinar algumas coisas. A primeira pergunta que eu faço diante desse texto é por que nós sofremos? E a Bíblia tem respostas diferentes para essa pergunta. Às vezes, sofrimento é simplesmente comum à humanidade por causa dos efeitos do pecado do homem. No início da história da Bíblia, diz que o homem foi rebelde para com Deus e Deus trouxe então castigo sobre todas as coisas criadas e as coisas passaram a andar em certa desordem por causa da rebeldia do homem. Então, por exemplo, Jó é um homem cuja história é famosa na Bíblia, que não tem uma explicação muito clara do porquê que ele sofre. Ele sofre porque as coisas desse mundo são duras e difíceis. É por isso que ele sofre tanto. Jó, então, é um desses exemplos. Outro exemplo seria a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem nenhuma falha sobre a qual ele pode dizer, por que eu estou sofrendo isso? Será que eu fiz alguma coisa de errada? No entanto, Jesus Cristo foi chamado de homem de dores. Uma outra resposta que a Bíblia dá ao sofrimento é de que às vezes nós trazemos o sofrimento sobre nós mesmos como resultado de nossas escolhas. Sabe quando alguém fala assim, eu não sei por que está acontecendo isso comigo, você diz assim, eu sei por que está acontecendo. Lá atrás você não escolheu isso? Você não optou por esse caminho? Você não disse que você ia por isso aqui? Mesmo contra o conselho dos seus amigos, mesmo contra a orientação da sua família, você não escolheu esse caminho? E muitas vezes nós somos resultado das nossas escolhas. Só que o nosso texto, na verdade, ele não fala de nenhuma dessas duas. Ele fala de um outro tipo, a outra resposta para o sofrimento. Ele diz que sofrimento é uma provação. Nosso texto básico de Tiago fala que na vida do crente o sofrimento funciona como provação. E a pergunta que eu faço é por quê? Por que Deus nos prova? Os versos 2 a 4 do texto que a gente leu, você pode acompanhar aqui, fala que Deus faz isso com uma intenção muito nobre. Olha só, vou ler os versos 2 a 4 novamente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O que esses versos estão dizendo é que a aprovação, ela desenvolve o caráter do crente. Assim como o aço é aperfeiçoado pelo fogo, e o atleta, para ser atleta bom, precisa passar por momentos de grande dor e desgaste e tensão, né? Ele tem que passar por exercícios forçados. As tribulações também cooperam para um caráter resistente. Inclusive, a continuação do texto, lá no verso 12, fala que quem suporta a aprovação recebe uma coroa de vida. A ideia é de que ele é premiado por passar por essa aprovação. Interessante é que as provações, elas têm caras diferentes. Se elas tivessem sempre a mesma cara, você tirava de letra depois de um certo tempo. Você diz, não, eu já passei por isso aí, eu sei como é que é. Mas a verdade é que não é assim. Ela tanto tem várias caras que o próprio texto da Bíblia fala das várias provações. Verso 2, meus irmãos, consideramos motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Essa palavra diversas, fala da variedade, é a mesma palavra que a gente encontra em
1 Pedro 4:10, que fala assim, que nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, segundo a multiforme graça de Deus. A diversa graça de Deus. Sabe o que eu acho interessante desse casamento de textos? É que Tiago fala que a gente passa por diversas provações. E Pedro fala que a gente serve uns aos outros conforme a diversidade da graça. É a mesma palavra no grego. O que isso significa? Que nós somos atendidos nas nossas diversas provações, muitas vezes por graça diversa. Através de dons diversos. Por que eu chamo a atenção de qualquer um de vocês e exorto vocês sempre a estarem aqui? Porque a gente não vence provação sozinho. A gente vence certos tipos de provações com certo tipo de graça. E certo tipo de graça só nos é ministrada por certos tipos de dons. Então a gente precisa de alguém habilitado com certos dons para que recebamos certo tipo de graça correspondente ao certo tipo de provação. Repito, se a provação fosse sempre igual, você tirava de letra, mas você não tira de letra, eu também não. Por quê? Porque a gente precisa de gente com habilidade diferente para atender essas necessidades. Vou dar 2 exemplos bem simples. Às vezes, a nossa provação diz respeito à nossa luta com certos defeitos pessoais. Vamos supor que você seja uma pessoa que sempre perde para a ira e fica frustrado porque você é explosivo ou coisa do tipo. Muitas vezes nós precisamos de alguém na nossa vida que tenha a coragem de nos admoestar duramente em amor. Porque nem sempre nós somos admoestados. A gente até sabe que é errado, mas a gente não é admoestado. E alguém que tenha o dom da exortação admoesta o iracundo e é instrumento de Deus para que o iracundo vença esse pecado. Vamos agora mudar de tribulação. Vamos supor que a provação seja financeira. Pastor, está muito difícil, a luta nossa é muito grande. A Bíblia fala também do dom da contribuição. E aquele que contribui deve contribuir com liberalidade. E muitas vezes Deus usa gente assim para suprir você e fazer você vencer essa provação. Meu ponto é dizer que Deus coloca pessoas com habilidades diversas na igreja para te ajudar numa área em que você é fraco. E vice-versa. Essa é a multiforme graça de Deus, suprindo o problema da multiforme provação. Que a provação não vem da mesma forma sempre. Ela vem de formas diversas. Ela é multiforme. Os versos 3 e 4 que a gente leu apresenta meio que uma corrente de crescimento, que é muito interessante. Fala que a nossa fé tem que ser provada. E essa fé, se ela for provada e ela passar na prova, ela produz perseverança. Como se fé fosse o primeiro elo da corrente e perseverança fosse o próximo elo. Mas perseverança não é o que Deus quer produzir. Perseverança é um meio para chegar no terceiro e último elo. Fala que se a perseverança tiver ação completa, ela vai produzir maturidade e integridade. Olha o verso 4. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. O que Deus quer, em última análise? Que você seja maduro. A mesma coisa que você quer dos seus filhos. Mais do que justo. Você quer que eles tenham a maturidade que é própria dos seus anos. Inclusive você se frustra quando eles não desenvolvem. Ainda mais quando eles chegam na idade adulta. Fala assim, parece um menino. Pastor, não cresce. Parece uma criança, parece um adolescente, né? A gente se frustra, ninguém fica feliz. Ai, meu menino, já é um rapaz avançado em anos. Ai, ele age como um adolescente, eu fico tão feliz. Ninguém se alegra com isso. O objetivo de todo pai é ver maturidade, é ver integridade. E o texto fala que Deus usa a provação para que você que tem fé, não fique só com fé. Não pense que fé resolve. Fé precisa ser trabalhada. Como? Ela precisa ser provada para que fé gere perseverança. Para que eu olhe para alguém que é cristão e não diga simplesmente ele tem fé, mas ele persevera. E se a perseverança cumprir o papel dela, isto é, se ela tiver ação completa, ela vai produzir gente madura e íntegra. E por que eu mostrei a ideia de elo? Porque se tiver um curto-circuito, não chega no objetivo. Se tiver alguma coisa no meio do caminho que atrapalhar, se ela não for, por exemplo, se quando provada ela não for aprovada, a fé não produz perseverança. Se a perseverança não tiver ação completa,
A pessoa não chega à maturidade e integridade. Ela precisa ter essas coisas todas acontecendo. Então, uma das coisas que eu gostaria de dizer a você, diante daquilo que eu já li e ouvi, é que a provação precisa ser encarada com alegria, que é uma coisa muito estranha. Olha o verso 2. O verso 2 é daqueles que o crente lê e fala assim, eu já ouvi falar, mas se o cara, a pessoa que não é cristã lê, fala assim, você está maluco. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por que a gente tem que ter grande alegria? Porque é Deus trabalhando o nosso caráter. Alegria e sofrimento juntos não é novidade na Bíblia, acredite se quiser. A novidade é quando a gente desperdiça o nosso sofrimento. Isso é triste. Quando você é provado e você não é aprovado. Quando você é provado e você não tem sua fé trabalhada e produzida nela perseverança. Aí é ruim. Isso é novidade, biblicamente falando. Porque biblicamente, provação e alegria não são duas coisas distintas. Pastor, o que eu faço então? O que eu faço para não fracassar? O texto dá algumas dicas. Primeira coisa que ele fala no verso 5 é que aquele que precisa deve pedir sabedoria. Peça sabedoria a Deus. Sabedoria de Deus, atenção, não é só simplesmente a experiência de vida. Não é, tem pessoas que são mais velhas que não são sábias. Não é simplesmente saber como decidir para ter sucesso numa área. Também não. Porque tem gente que não é de Deus e sabe fazer isso. Sabe escolher de forma a ter resultados. Sabedoria na Bíblia tem a ver com escolher de forma íntegra. Mesmo que pareça contraprodutivo, contraproducente. Mas é escolher de maneira íntegra. E o texto fala, peça, mas não duvide. Deus dá, livremente, mas não peça duvidando. Porque se você pedir duvidando, você é uma pessoa que não mostra interesse em ter. Você é pessoa de mente dividida. Você funciona igual a onda do mar. Vem, aí você fica empolgado, né? Porque agora você está naquela fase boa, espiritualmente falando, depois a onda retrocede. Lembra o texto que a gente leu? Nós não somos dos que retrocedem. Nós não podemos ser onda do mar. A gente tem que ir e ficar lá, não voltar. Não ter os nossos ciclos. É horrível ter ciclos. Você que tem, eu quando tenho, nós nos frustramos, a gente sabe disso. É horrível viver numa montanha russa espiritual. Você está lá em cima, você está feliz da vida. Mas na hora que está em queda livre, que frustração. Não é? Que frustração. Deus nos dá provações para que a gente não desperdice essas provações. Por isso, peça com sabedoria e não duvide. Agora, chegando ao final daquilo que eu queria trazer a vocês, por que nem sempre a gente é aprovado? E aí vem algumas coisas importantes aqui. Primeira coisa interessante para a gente aprender. Na palavra, na língua grega, que é a língua original em que o Novo Testamento foi escrito, esses livros últimos da Bíblia foram escritos, provação e tentação não são duas palavras diferentes. São a mesma palavra. Ora traduzido por provação, ora por tentação. E essas palavras são, ou melhor, essa palavra, ela é reveladora. Porque provação e tentação na nossa cabeça muitas vezes se misturam. E quando a gente é provado, a gente entende que logo Deus está tentando a gente. E o texto de Tiago vai dar umas dicas explicando sobre como nós devemos entender esse processo. E ele ilustra com a questão do dinheiro. Versos 9 a 11, ele fala assim, que o pobre não deveria desprezar a sua dignidade. Por que ele está falando isso? Por que o pobre não deve desprezar a sua dignidade? Olha lá, verso... o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o verso 10 fala que o rico deve orgulhar-se quando ele passa a viver de forma humilde. Por que ele está falando disso? Porque o pobre pode ser tentado a furtar ou ser desonesto e perder sua dignidade. O rico pode ser tentado ao sentimento de autossuficiência, esquecendo-se assim da sua insignificância. É a tradução da palavra, viver de forma humilde a sua insignificância. A ideia que o texto está dizendo é o seguinte: quando alguém é provado
E não importa em que condição ele está. Todos são provados. No caso que ele dá o exemplo do dinheiro, todo mundo é provado no dinheiro. Olha que interessante. Ele não diz só quem tem dificuldade é provado. Todo mundo é provado na área financeira. Todo mundo. Uns provados para serem trabalhados na questão da dependência de Deus, né? Porque se julgam autossuficientes. Outros porque se julgam carentes e não estão sendo atendidos por Deus. Então o texto fala assim, ó, cuidado, para que essa provação não se torne uma tentação. A verdade é que ela só se torna uma tentação por causa dos problemas do nosso coração. Inclusive o texto vai dizer isso. O texto vai falar que quando você for tentado, não diga que Deus é que está fazendo isso. Deus a ninguém tenta. O seu problema é o seu mau desejo, diz a tradução que a gente leu. Uma outra tradução fala da sua cobiça. A sua cobiça é o que transforma a ocasião externa num problema interno. A dificuldade que você está passando numa tentação para agir de maneira desonesta ou de maneira errada. Não importa qual a sua dificuldade, quando provações se tornam tentações é porque a sua cobiça já deu vazão ao pecado. E o texto então explica que sofrimento é apenas a circunstância externa. E sabe como é que sabe por que a gente precisa ouvir isso sempre? Porque quando você e eu somos confrontados no erro, eu tive essa experiência essa semana. Confrontando alguém no erro, ele disse assim, eu sei que não justifica, mas... Esse mas, normalmente, é a apresentação dele de uma justificativa. Eu sei que nada justifica, mas é porque ele precisa dizer para você a situação difícil que ele estava passando. Eu sei que não tem explicação, mas ele não consegue dizer, não tem explicação, ponto final. Tem que ter o mas. Nós somos assim quando a gente argumenta. Já percebeu? Quando o cônjuge, né, quando esposa, ou amigo, ou parente, chega e fala alguma coisa para você, você fala assim, não, estou fazendo isso, mas é por... Poucas vezes a gente para não, é verdade, eu errei, ponto final. Nós associamos nossas atitudes erradas como tendo um motivo. Eu tenho um motivo pelo qual eu fiz isso. Não, você não tem um motivo. A ocasião sempre é motivo de provação, mas aquilo que transforma uma provação em uma tentação é o seu coração, é a sua cobiça pecaminosa. Então, eu quero fechar dizendo o seguinte, quando nós lutamos contra essas coisas, nunca atribua esse mas às circunstâncias. Sabe por quê? Mesmo que você não tenha a intenção de fazê-lo, você está dizendo que na verdade o culpado disso tudo é Deus. Porque quem produz a circunstância é Deus. Só que quando você diz assim, eu falhei, mas o problema é que a minha vida está muito difícil. O que você está dizendo é, o culpado disso tudo é Deus. A mesma atitude de Adão quando diz assim, eu pequei, mas olha a mulher que tu me deste. Né? E Eva dizendo, olha, eu errei, mas foi a serpente que o Senhor criou. Essa justificativa ela é comum para nós e a justificativa indiretamente é culpar a Deus de erro. E o texto que a gente leu termina dizendo, olha, não se engane, verso 16, não se engane, verso 17, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. O que você recebe de bom vem de Deus, porque Deus é bom. Não o acuse de fazê-lo cair. Ainda que não seja intencional, ainda que seja indiretamente. Eu quero que a gente termine pensando nas ocasiões que vêm à nossa vida. E pensar naquilo que eu falei, vou repetir para a gente encerrar essa mensagem. Lembre-se que sofrimentos vêm com o propósito de trabalhar o nosso caráter. Ele vem com a intenção de provar a nossa fé para produzir perseverança, e a perseverança ter ação completa para nos fazer maduros e íntegros. Portanto, não desperdice as provações. Tem livros famosos de gente conhecida como assim, não desperdice a sua dor, não desperdice o seu câncer. Não, e a gente poderia dizer, não desperdice as suas provações. Isto é, não jogue fora aquilo que vem para fazer você crescer, não para derrubar você. Eu espero que vocês tenham sua fé provada e aprovada, para você ser uma pessoa perseverante,
que visa chegar lá, na maturidade e na integridade de um cristão. Vamos orar, assim encerrando esse momento de meditação. Senhor Deus, nós pedimos perdão pelas vezes em que nós não aproveitamos as provações. Quando nós não transformamos o mal em atitude correta. Nós não tornamos o mal em bem, Senhor, e nós pecamos nisso. Perdoa-nos. Nossa oração é que o Senhor nos ajude a ter essa perspectiva de provações em nossas vidas. Assim como Tiago estava falando para pessoas em seus dias que sofriam várias provações, que nós também entendamos a diversidade de provações e como elas vêm de formas diferentes para nos, aparentemente, para nos derrubar, mas não é isso que o Senhor quer. O que o Senhor quer é desenvolver diferentes áreas na nossa vida. Portanto, faz-nos próximos do teu povo, para sermos servidos uns pelos outros em áreas diversas. Faz-nos também ajudar outros que estão em provações, estão caindo em tentação. Para que nós sejamos um povo que tem sua fé produzindo perseverança, e essa perseverança nos levando a uma vida madura em Jesus. Essa é a nossa oração e nós o fazemos em nome dele. Amém.